noite a todos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Christian, né? Como o Zoraia falou, sou um participante aqui do Centro Espírita Oriental. Pessoal, é o seguinte, com muita paz de Jesus e nosso amigo e mestre, né? Vamos começar dando um sorriso, mesmo que íntimo, né? Um sorriso espontâneo. Vamos abrir o nosso coração, a nossa alma. Vamos deixar fluir essa alegria, essa gratidão de estarmos aqui neste momento. Já fico muito feliz, né, de ver essa casa cheia, muitos corações, não só na materialidade, no mundo material, mas também no mundo espiritual, né? Todos nós estamos aqui para o conhecimento, o autoconhecimento, né? Buscando o entendimento da Boa Nova, do Evangelho, de acordo com a doutrina espírita. Então hoje falaremos sobre o capítulo 133 do livro Caminho, Verdade e Vida. Livro esse psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, onde o tema será a hegemonia de Jesus. Este livro do estudo de hoje integra o livro da coleção Fonte Viva, juntamente com os livros Pão Nosso, Vinha de Luz, o Fonte Viva, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna. Todos esses livros estão à disposição na nossa biblioteca para quem tiver interesse de adquirir. Esses livros são de autoria de Emmanuel, né? Que foi o espírito que acompanhou o Chico Xavier em sua vida terrena, onde psicografou de acordo com a mediunidade que ele tinha. Nessa coleção, o autor espiritual, Emmanuel, comenta diversas passagens do Novo Testamento, de forma original e direta, tentando, né, resgatar aquele cristianismo redivivo da época de Jesus. Tais comentários buscam auxiliar na compreensão dos textos evangélicos e na aplicação em situações do nosso dia a dia. Muitos de nós usamos, né, de uma forma sistemática, livro por livro, capítulo por capítulo, sequencialmente, no Evangelho no Lar, ou em grupos, como uma forma de estudo. Outros já usam como livros de cabeceira, em momentos da nossa vivência, abra ali aleatoriamente, lê um capítulo e faz uma reflexão, para ajudar na caminhada, né? Então, de início para a nossa introdução, vamos falar sobre o significado da palavra hegemonia. Podendo ser um significado literal, um significado material. Ou seja, de acordo com os dicionários atuais, essa palavra hegemonia tem um significado de supremacia, influência preponderante exercida por povo, país, cidade, né, sobre outros. É uma autoridade soberana, uma liderança, uma predominância, uma superioridade. Já no sentido espiritual, que é o sentido que Emmanuel veio para nos ensinar, ele ilustra e tenta nos mostrar quão grande foi esse Espírito, esse ser de Jesus, e como ele ocupa um lugar especial, singular na história da humanidade e no coração de cada um de nós. Hegemonia, pessoal, não quer dizer um poder imposto, né? Mas sim uma autoridade que é reconhecida, uma autoridade moral merecida, conquistada por méritos próprios. Baseando a nossa introdução, também utilizamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, que faz parte dos 5 livros de Kardec, que são os livros pilares do Espiritismo. E nós usamos o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, subtema 3, o Cristo, e o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, subtema 4, a Realeza de Jesus. No primeiro,
Em síntese, está escrito lá, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, usando apenas as suas palavras. Cabia-lhe dar cumprimento também às profecias que lhe anunciaram o advento, a sua vinda, a sua chegada. A autoridade lhe vinha da natureza também excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a vida que é vivida no reino dos céus. Que vida é essa do reino dos céus? É a vida interior, É a nossa vida, a nossa transformação interior, o nosso movimento íntimo em relação ao Pai Criador. Veio nos ensinar também o caminho que esse reino conduz e os meios de nos reconciliarmos, com Deus. Já no capítulo 2, em síntese, no subitem 4, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se a esse título a todo aquele que, pelo seu gênio, cresce à primeira compreensão, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos cientistas, dos escritores. Só que a realeza moral é uma realeza imperecível. A realeza material mundana já é uma realeza perecível. Ela se perde tende a se perder ao longo do tempo. Pessoal, uma coisa muito importante nessa conclusão da introdução, a gente começa a enxergar melhor essa hegemonia, essa superioridade, essa supremacia do Cristo, a depender do nosso crescimento moral e espiritual. Por isso, vemos algumas pessoas em comunhão maior com a espiritualidade e outras nem tanto. Então, a gente enxergando isso é um esforço interno nosso. Depende somente da gente fazer esse trabalho, de nos melhorarmos intimamente para poder enxergar a hegemonia do Cristo. Então, quando vermos alguém, alguma crítica qualquer em relação a seres mais elevados, é porque eles ainda estão na caminhada. Então, tenhamos tolerância, paciência, que aos pouquinhos vai chegar lá também. Então, começando o texto, na máxima, o texto chama a hegemonia de Jesus e sua máxima está escrito: Jesus disse, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Jesus fez citou Abraão nesse texto, fez uma comparação com Abraão nesse texto. Porque Abraão é considerado pai daquele povo à época de Jesus. É o pai de alguma das maiores tradições espirituais, religiões do mundo, como o judaísmo, o islamismo, o próprio cristianismo. Jesus estava querendo dizer que Abraão teve um papel fundamental na história da humanidade, mas que quem estava por detrás do planejamento espiritual de Abraão, quem estava por trás de tudo que Abraão veio para fazer, era quem? Ele, Jesus. Ressalto aqui que Abraão, que foi essa representação tão importante para a humanidade, mas que ainda tinha muitos traços, muitas características humanas, sendo que Jesus, muito antes da terra, já era um espírito que já podia dizer essa expressão, eu sou. Jesus falava da sua identificação com a vontade divina, porque essa é a condição do espírito puro, ou seja, porque tudo o que faz expressa dos desígnios do Pai. E por isso, ele, em nenhum momento, quis dizer que era o próprio Criador. Não podemos esquecer que um espírito puro como Jesus é
o que entrou em perfeita comunhão com o Criador. E devido a essa comunhão, muitos acreditavam, muitos acreditam até hoje, ser ele o próprio Criador. É impossível localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. A história precisou ser dividida após o Cristo, tal a sua grandiosidade. A vinda do Cristo foi um momento único na história do nosso planeta, talvez comparável somente com o surgimento do próprio planeta. Então a vinda de Jesus foi como se a Terra nascesse de novo no sentido moral. Ele veio implantar um processo de transformação interior que um dia vai levar a uma nova humanidade. Nada mais é do que estamos vivendo, saindo de um mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração, tanto externamente como internamente, né? Então Jesus não é simplesmente mais um sábio, um filósofo, um cientista. Existem essas pessoas, mas existe o Cristo. Jesus não é uma nova personalidade, por mais que tenhamos figuras nobres, respeitáveis, que trouxeram contribuições imensas na história. Temos vários exemplos, né? Mas nada se compara ao Cristo, que é o próprio governador espiritual do planeta. Quando analisamos essas pessoas importantes, né, que já passaram por aqui, em seus vários segmentos, vemos traços humanos em todas elas. Apesar de serem espíritos superiores é diferente de espírito puro. Traziam alguns traços de sombra. Em espírito puro não há mais traços, nenhum traço de sombra, é pura luz. Em Jesus, a divina revelação de que ele foi emissário constitui o conjunto perfeitamente harmonioso dos seus ensinos com a sua vida. Seus exemplos refletem a perfeita perenidade, perpetuidade da lei divina. Por isso Jesus disse: minhas palavras não passarão. O aproveitamento da lei divina provindo do coração do Cristo para cada civilização missionária dependiam apenas deles. Por isso, alguns sobressaíam a outros no campo do desenvolvimento espiritual. Então, depende somente da gente para nos evoluirmos, crescermos, fazermos a reforma íntima e nos tornarmos pessoas melhores. Então, por isso, a gente já viu algumas pessoas crescendo mais, algumas civilizações crescendo mais, entendeu? Porque eles resolveram fazer o caminho da melhora, se esforçaram mais, por mérito, né? A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Aqui, Emmanuel cita que os missionários cumpriram mais ou menos bem a missão. Tivemos missionários da mais alta envergadura. Podemos citar alguns, como Buda, Sócrates, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e por aí vai, né, pessoal? Tem inúmeros. Mas tivemos outros de grande influência também, contribuição, mas que trouxeram um pouco mais de expressões humanas, um pouco mais de falibilidade. E assim vai numa graduação infinita, no misto de luz e sombra. A gente vê isso no trabalho espiritual, né? Quando a gente resolve participar de algum trabalho na seara do bem, a gente consegue perceber isso. Então, todos os missionários vieram para trabalhar sobre a tutela e inspiração do Cristo. Então, quando vocês vieram para a palestra, independe se é o Christian ou se é outro palestrante que estiver aqui, porque aqui eu sou apenas um instrumento da espiritualidade. Eu estou aqui no trabalho do Cristo, tentando passar um conteúdo estudado.
Entendeu? Então, sempre quando vocês resolverem participar de algum trabalho, sempre tem que pensar no Cristo. Qualquer trabalho é do Cristo. Não é daquele coordenador, não é daquela pessoa, não é daquele grupo. É do Cristo. Então, o ator principal aqui é o Cristo. Nada mais do que isso. Então, não ficar assim, não vou na palestra de fulano de tal, ou não participo daquele trabalho, o coordenador tal. Não, porque o ator principal de todo o trabalho na seara do bem é o Cristo. Vamos encontrar no mundo espíritos que não se consideram trabalhador em nome de Jesus. Possivelmente nem conheceu o Evangelho, até mesmo porque nasceu em um lugar que não é cristão, né? Mas mesmo assim, mesmo nas tarefas que desempenhou, serviu as causas associadas ao progresso humano, serviu os princípios norteadores do Evangelho. Com o nascimento de Jesus, criou-se como que uma comunhão direta do céu com a terra. Se os outros eram algo meio refletido, no Cristo é uma comunhão direta. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. Jesus era o representante direto de Deus na terra, era Deus falando diretamente com a gente, era um médium de Deus, atuou sempre sob a inspiração do Pai. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha, o enviado de Deus, o Senhor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. O grande papel do Cristo foi abrir caminhos novos no horizonte da humanidade terrestre, pela luz que Ele nos trouxe, pelos conhecimentos que nos legou e, sobretudo, pelos seus exemplos de vida, né? Pela sua vivência. Jesus lançou sementes abundantes em nossos corações. E com isso vem ascendendo, crescendo em nós, ao longo dos séculos, a chama da consciência que nos impele a avançar, a progredir. A cada momento, uma semente brota e a nossa consciência vai melhorando. Depois de conhecer mais profundamente a Jesus, o ser não consegue simplesmente estacionar. A consciência chama, cobra. Então, a partir do momento que a consciência deu uma melhorada, brotou uma semente da consciência ali, né, em termos de melhora íntima, melhora moral, e mesmo assim a gente tema ir para o caminho antigo, os velhos hábitos. O que vai acontecer? Sofrimento interno, né? A espiritualidade chamando e a gente resistindo. Aí vem as brigas internas. Qualquer espírito que acolhe a luz do Evangelho, seu coração se torna uma zona de batalha entre o velho eu e o novo eu, que precisa nascer. Mais uma vez, é o mundo de regeneração, né? O mundo de provas e expiações. A gente está deixando, né, aquela questão do velho eu, dos vícios, das paixões, e tentando melhorar nossos hábitos. Quem quer que acolha a luz do Evangelho vai ter conflito íntimo, claro. Porque o nosso antigo modo de ser, nossos vícios, nossas paixões, ilusões, né, vão entrar em briga devido à consciência mais desperta com o que agora precisamos ser. Claro, tivemos hábitos durante muito tempo, sem citar quanto tempo, mas hábitos viciosos, maléficos para a nossa vida, tanto exterior como interior. Aí a gente resolve parar com esses hábitos, tentar mudar um novo hábito. Vai dar trabalho, muito trabalho, mas exige o nosso esforço, a gente tem que se esforçar, nós temos que fazer nossa parte, fazer nossa caminhada, né?
nossa peregrinação. Então, como diz aqui, são as lutas salvadoras para nos chamar à eternidade, para nos despertar. Quem já vivenciou algum arrebatamento em sua vida, né, de estar naquela repetição de erros, aí chega um momento que você é arrebatado, tum! Não é fácil, né? Mas é aquele momento ali, é uma dificuldade que você passa ali, um sofrimento que mais tarde você vai agradecer por esse arrebatamento. Temos o exemplo de Paulo, certo? Quando ele teve aquele momento ali com Jesus, aquela visão, e todo o seu caminho de transformação ali, ele perdeu amigos, ele perdeu família, muitas pessoas afastaram dele, a vida dele complicou totalmente. Mas foi o caminho certo que ele tomou para o seu crescimento espiritual. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia nunca se furtam a mescla de sombras. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade refletiram mais ou menos bem a luz do Cristo, a depender de cada um. Não podemos esquecer que nós também refletimos a luz do Cristo, quando da inspiração do Evangelho, né? Mesmo que seja apenas um raio do sol, que é Jesus. Por mais iluminado que talvez sejamos, existe em nós uma mescla de luz e sombra. É muito importante aceitarmos nossas sombras e acolhermos. Isso faz parte do nosso crescimento moral. Para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema, tem um livro que eu indico que chama Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufour, onde ela ensina com mais clareza, com mais detalhes, esse acolhimento das nossas sombras. Não é, a gente não pode fazer aquele caminho de briga, né, de combate com os nossos efeitos, com os nossos vícios. A gente tem que fazer um trabalho de acolhimento, de entendimento e um trabalho gradual, né, na espiritualidade, no assalto, é degrau por degrau. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Então, pessoal, a vinda do Cristo, porém, é diferente de tudo que a humanidade já tinha visto, viu e verá. Se nos outros eram satélites, como a lua que reflete, né, a luz do sol, em Jesus nós temos a verdade plena, a plenitude da lei, vivida e exemplificada, a coerência, né? O que Jesus falava, ele sentia, ele agia, ele pensava, tudo nele era coerente. Realmente é difícil abarcar toda essa grandeza, mas aos poucos a gente vai conseguindo, na medida que vamos aumentando, a nossa alma vai cabendo um pouquinho mais de Jesus conosco. Sentir a presença do Mestre perene, né, perpétuo, cada vez mais profundo, é a nossa alegria, a alegria do cristão. Jesus é o grande orientador, exemplo e a meta de chegarmos um dia nesse encontro profundo com quem? O Pai Criador, nos mundos celestiais. Jesus, com as suas irradiações, a sua presença se faz sentir junto de todos nós, assim como o sol, né? Que está tão distante e a gente sai no sol, a gente sente. A gente é capaz de sentir seu calor, envolver-nos aqui na Terra pela sua irradiação. Pois é, o texto em si é isso, né? Mas não acabou a palestra não. Agora, isso aqui agora, falar sobre a hegemonia de Jesus, de certa forma é uma adoração ao Pai Criador, né? Falar de um Espírito grandioso como ele é.
falando, né, do Filho do Homem, Jesus, sobre a grandiosidade desse amigo e mestre, onde a espiritualidade atua em nosso favor, em nosso benefício, serenando o nosso coração, o nosso espírito. Mas temos que entender que não resolve muito só ficar aqui, né? Ou seja, a maioria de nós, quando sairmos, tendemos a voltar ao que era antes. Ainda não conseguimos fazer esse trabalho de introspecção, né? Que fixa de uma forma mesmo contundente do conhecimento adquirido, né? De forma perene, perpétua. Entretanto, se nós não apenas ficarmos falando, ouvindo, ou expondo, ou sendo expostos a conhecimentos que são vastos aí, aos conteúdos nas literaturas existentes, falando ou discutindo reflexões de outros, né? Mas se propusermos a olhar para dentro de si e fazer a nossa própria reflexão, nosso próprio caminho, a depender da vida íntima de cada um, né? Que estamos aqui, aí sim, pessoal, vai valer a pena todo o esforço da melhoria íntima. O importante de tudo que falamos aqui hoje é para fazermos uma reflexão com um consequente planejamento. Estudar é importante, trabalhar é importante, fazer a reflexão é importante, mas não basta, a gente tem que agir, né? Colocar o que nós aprendemos em ação, e nada melhor que um planejamento para que o nosso tempo possa fluir de uma maneira que não seja todo perdido, que nos deixe algo de útil, que nos traga um verdadeiro crescimento, expansão de consciência, que é o que viemos buscar aqui. Em nossos estudos para essa exposição, algumas palavras e expressões me chamaram a atenção. Eu vou colocar aqui porque sabemos, já dito, que a gente consegue enxergar a grandiosidade de Jesus de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, o que me chamou a atenção, né, estudando Jesus, sua grandiosidade, foi a palavra aprendizado. Aí eu fizemos algumas indagações. Quais são as coisas que não sabíamos sobre a vida e que agora sabemos? Como lidar com as pessoas e consigo mesmo? Como resistir às adversidades da vida? Então, não se deixar dominar pelo interesse pessoal, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, cólera e infinitos outros vícios e paixões. Mas o que me chamou mais atenção aqui, né, foi o interesse pessoal. É muito sutil o interesse pessoal. Até mesmo o trabalho da seara do bem, né? Até mesmo para quem está trabalhando na seara do bem, até onde o seu trabalho vai sem a pontinha do interesse pessoal, né? É muito sutil você trabalhar e falar que não tem interesse pessoal nenhum ali. Aí vai depender da consciência de cada um. Por que eu falei isso? Porque isso pode desequilibrar os pilares que nós temos na vida. No meu caso, eu tenho como pilar a religiosidade, a família, né? A criação do meu filho, relacionamento, trabalho. Então, se eu, através do meu interesse pessoal, dedico mais tempo a algum desses pilares, posso enfraquecer outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o interesse pessoal. Outro, fechamento de ciclos. O ciclo não fechado é uma vivência qualquer que recusamos a aprender. Ficamos tão magoados, tão feridos, tão abalados por algo que não queremos nem lembrar mais do acontecido. É importante pegarmos essas adversidades e perceber que ela foi dura, ela foi difícil, mas que também nos ensinou muitas coisas. Compreender e aceitar que está fechado e que custou caro, doeu, mas que nos deu muitas coisas boas.
né? Então, perto do que amadurecemos, foi bem pago. Então, vamos fechar a conta, pessoal. Vamos fechar essa conta de todas as situações mal resolvidas, para que não exista mais pendências, né, para o futuro, nos amarrando ao passado de uma maneira que atrasa muito o nosso passo. Outra, comparação. Nesse mundo atual de redes sociais, costumamos muito pegar o palco dos outros e comparar com os nossos bastidores, né? Então, devemos acabar com esse espírito de competição em nossas vidas, inclusive no trabalho da Seara do Bem, porque a gente costuma desanimar, ver algum outro trabalhador se dedicando numa tarefa que para essa pessoa a tarefa do outro é mais importante, e a gente começa a desanimar, aí pode ser que até nem volte mais para trabalhar. Então não se compare, todos somos importantes no trabalho, na seara do bem, independente do que o outro está fazendo, dependendo do que o outro está assumindo no trabalho. Vamos fazer nossa parte devagarzinho, se unindo, que vai dar certo. Perdão. Há algum perdão não concedido ou que não pedimos? Reconhecer os nossos erros e saber pedir perdão. Retratar-se por eles, não importando quanto tempo já tenha passado. Considerando que nós mesmos cometemos erros e que somos todos humanos e estamos todos lutando contra os desafios da vida, né, as sombras, e que pode acontecer de sermos derrotados de vez em quando. Então, concedamos perdão e peçamos perdão, até mesmo porque podemos ter alguma ação que vai magoar um próximo que a gente nem percebe. O outro vai ficar chateado com a gente e a gente nem percebeu que cometeu esse erro. Então, vamos perdoar, que isso pode acontecer ao contrário, da pessoa também nos magoar sem saber e a gente ficar alimentando essa mágoa. Vamos perdoar também, até mesmo porque para ser perdoado. Amor. Percebamos que a nossa intenção final como seres humanos é um dia ter dentro do nosso coração toda a humanidade. Observar que o nosso coração tem vocação de expansão, né? Sem limitação. Como é que o pessoal fala? Que sempre cabe mais um dentro do meu coração. E que está sempre se expandindo e abrangendo um conjunto maior de pessoas. Então vamos observar se além daqueles que já amávamos, estamos estendendo o nosso amor. Só que, né, quando a gente estende nosso amor, não podemos deixar a nossa qualidade para quem amávamos cair. Principalmente isso acontece para os mais próximos, principalmente para as pessoas que ainda começam a perder a utilidade para a gente. Então a gente amava, mas depois de um certo tempo aquele amor começa a cair. Então não podemos, vamos abranger mais, mas sem perder o amor pelos outros que já tínhamos. Empatia, observar os sentimentos alheios, sendo empático com eles, mais sentimentais. Não podemos passar distraído pelas pessoas. Temos de olhar nos olhos quando as cumprimentamos. Tem pessoas que cumprimentam a gente só faz, opa, nem olha o que está acontecendo. Demonstrar carinho com aqueles que estão abatidos, atenção com aqueles que mostram inseguros. Tem pessoas que a gente olha, a pessoa não fala, por questão ali de intimidade dela, mas dá para ver no seu olhar que ela está falando assim, me ajuda, vamos conversar um pouquinho, senta aqui, vem cá. Então vamos, né, dar mais atenção a essas pessoas, dar mais carinho. Que não passemos friamente pelas pessoas, que haja um compartilhamento de coração. Consciência, que nossos pensamentos sejam filtrados pelo nosso coração, se humanizando, se tornando mais intuitivos, mais profundos, mais capazes de gerar vida.
Não nos identificar com pensamentos que passam para lá, para cá, aqueles pensamentos barulhentos, né? E que não tem nada a ver com a gente sabe que não é nosso. Um dia desse para trás eu me peguei longe. Aí eu falei assim, opa, esse pensamento não é meu não, tem que voltar. Só que aí veio um outro pensamento assim, não, termina a história pelo menos. Então, pessoal, não fazer, aí eu não terminei, né? Eu voltei. É só fazer o orar, olhar e orar e vigiar. Generosidade. Planejar generosidade é não simplesmente a posse. Isso é fundamental para o nosso equilíbrio. Nada contra a gente querer algo melhor para a nossa vida, uma viagem, uma casa melhor, sempre está melhorando, né, de forma material, nada contra. Mas devemos também planejar aquilo que queremos dar. Exemplo, mais atenção para alguém, melhorar a relação com uma outra pessoa, dar mais tempo, melhorar a qualidade de alguma atividade, mais qualidade, sentimentos a essas pessoas com as quais convivemos, né? Quero dar mais atenção, quero dar mais ajuda financeira, pode ser isso também. Então somos do tamanho da nossa generosidade. A vida pede muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. Então, que aprendamos a fazer com justiça no campo material e não sejamos tímidos em dar nos campos psicológicos, morais e espirituais. Reconhecimento. Reconhecer e estimular as qualidades alheias. Evitar, né, apontar o defeito do próximo, os defeitos, desafios, para tentar esconder os nossos. A gente tem que reconhecer e reforçar as qualidades do outro, porque quando fazemos isso, quando agimos dessa forma, a gente se une àquela pessoa em seu positivo, na melhor parte dela. Com isso, ela também estará trabalhando os desafios males da sua vida. Eu reforço aquilo que ela tem de positivo, de autêntico, porque nós somos a bondade que existe dentro de nós. Essa é a nossa mais profunda identidade. Nós somos a bondade que existe dentro de cada um de nós. Portanto, una-se, né? Une-se a bondade que existe dentro de cada pessoa. E por último, paz espiritual. Gerar paz de espírito e curtir profundamente esse estado, encontrando nele a felicidade. Avaliar o dia e perceber as realizações feitas no bem como ser humano, redescobrindo o propósito de nossa vida. Perceber que quando comparamos a paz de espírito com as diversões e lazeres que temos, não que isso não seja importante, é muito importante termos esses momentos de descanso, né, de lazer. Só que a gente tem que perceber que o estado de paz de espírito, que é a verdadeira felicidade, o outro é transitório. Sentir que fizemos aquilo que devíamos, que nossa consciência está limpa e que merecemos um sono em paz, né? Na paz de Deus. Então, pessoal, concluindo aqui, encerrando aqui essa exposição, nós tivemos esse momento de adoração, de falar da grandiosidade de Jesus, né? A gente pode fazer uma reflexão de tudo que foi falado, colocar na vida, né, de cada um, a depender de cada um, e transformarmos isso em ação. É isso aí que Jesus espera da gente, é isso aí que a lei divina espera da gente, e desejo a todos uma boa noite, um bom retorno para casa, que os bons amigos espirituais, nossos anjos da guarda, proteja e abençoe cada um dos que estão aqui, seus familiares, seus lares, né? Uma boa noite. Vamos nos preparar agora para a oração.
vamos nos relaxar, vamos mentalizar essa grandiosidade da figura de Jesus, para a gente serenar um pouco mais. Obrigado.